Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o vídeo de hoje está muito especial. Eu vou falar de tudo, toda a preparação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Será que o Fagner e o Ramiro vão jogar? O time do Corinthians não jogou esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas quem jogou foram os times de base, o Sub-15, o Sub-17 e as meninas do Timão, as meninas dando show. Vou falar também sobre a inauguração da pista de skate lá no Parque São Jorge, uma pista oficial que será preparação, que será palco da preparação dos atletas patrocinados do Corinthians para as Olimpíadas de 2020. Antes de mais nada, eu peço a você que se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações ative o sininho para receber as notificações e assim você poderá acompanhar tudo sobre o Corinthians de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. E eu vou começar o vídeo falando da preparação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O Corinthians que, na dúvida, será que o Fagner e o Ramiro vão jogar? E eu tenho boas notícias. Provavelmente os dois irão a campo. O Fagner no último sábado fez um exame lá no CT Dr. Joaquim Grava e nada constatou, nenhuma lesão foi constatada. Portanto, o Fagner deverá ir a campo amanhã, mesmo não treinando no dia de ontem. Já o Ramiro, ele fez um treino de transição e provavelmente estará amanhã como opção para o técnico Fábio Carilli. Hoje à tarde, às 3h30, lá no CT Dr. Joaquim Grava, o Fábio Carilli realizará um treinamento para definir a equipe que enfrentará o Flamengo. Depois da partida, ele vai divulgar os relacionados e a expectativa é que tanto o Fagner e o Ramiro estejam lá. O time mais provável do Corinthians para o jogo de amanhã deverá ser com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Jadson, Júnior Urso, Sornosa e Cleison e o Wagner Love. Provavelmente esses serão os 11 jogadores do Corinthians para enfrentar a equipe do Flamengo. Agora os grandes desfalques do Corinthians, infelizmente, é o Pedrinho e o Matheus Vital. Os dois foram liberados para a Seleção Brasileira Olímpica. Eu não entendo até agora o porquê os dois foram liberados. Principalmente porque a CBF tinha feito um acordo com os clubes que apenas um jogador seria liberado, um jogador por clube seria liberado para o torneio de Toulon. E o Corinthians liberou dois, e pior, os dois da mesma posição. E o Pedrinho vinha jogando muito bem, as 3 últimas partidas que ele jogou pela equipe corintiana, ele foi super bem, e foi super bem no jogo de ontem da Seleção Brasileira, na estreia do torneio de Toulon, contra a equipe da Guatemala. Fez um belíssimo gol abrindo o marcador, o Brasil ganhou de 3-0, Pedrinho jogando na sua posição, na sua real posição. Tanto o Pedrinho quanto o seu staff entendem que a posição do Pedrinho é centralizado e não na ponta, como ele é escalado no Corinthians. O Fábio Carilli diz que acha que o Pedrinho não tem condições de jogar nessa posição, porque quando ele enfrentar um marcador tipo Ralf, ele terá enormes dificuldades. E o Pedrinho entende que não, que ele poderá jogar. Inclusive o Márcio Zanardi, ex-treinador da base do Corinthians, também disse que acha que a posição ideal do Pedrinho é centralizado. E na seleção olímpica o Pedrinho jogou centralizado e jogou muito bem. O Carilli, embora acredite que não é a posição dele, que ele acha que o Pedrinho pode render mais jogando pelas pontas, o Carilli já disse que durante o intervalo da Copa América, o Pedrinho será testado nessa posição. O grande problema é que o torneio de Toulon é uma vitrine, e o Pedrinho, que já tem propostas de clubes europeus, jogando o que está jogando, a tendência é que o mercado europeu cresça ainda mais os olhos para cima do jogador, e, portanto, o Pedrinho pode ser a ausência para o Corinthians no segundo semestre e poderá ser negociado. Já o Matheus Vital ficou os 90 minutos no banco de reservas, e aí que eu falo, poderia ter liberado pelo menos o Matheus Vital para jogar amanhã no jogo contra o Flamengo. Já que ele é reserva da Seleção Olímpica, certamente seria muito importante na preparação do time para o jogo contra o Flamengo. Como o Corinthians não jogou nesse final de semana por conta do intervalo de jogos, tanto da quinta-feira quanto de terça, o Corinthians, se jogasse no sábado, teria um intervalo de menos de 72 horas, e isso é proibido por lei, assim como se jogasse no domingo.
o Corinthians não jogou nesse final de semana e, portanto, caiu da terceira para a nona colocação. É claro, se o Corinthians jogasse contra o Goiás com o apoio de sua torcida na Arena Corinthians, a tendência é que vencesse e o Corinthians terminaria essa rodada na terceira colocação, mas esse jogo contra o Goiás só deve ser jogado depois da Copa América, com certeza só depois da Copa América, e a data ainda não foi divulgada. Se a equipe principal não jogou, quem jogou nesse final de semana, ontem, foram as equipes Sub-15 e Sub-17. O Sub-15 em rodada dupla, ambas as equipes jogaram contra a equipe do Audax. O Sub-15 saiu vitorioso por 2-0, com gols do Wesley e do Felipe. Já o Sub-17 ficou no 0-0. No próximo domingo, os meninos jogarão contra a equipe do Santo André, lá no Estádio Municipal Bruno José Daniel, e o Corinthians faz grandes campanhas em ambas as categorias. No Sub-15, o Corinthians é terceiro do seu grupo, mas tem um jogo a menos, ganhando esse jogo a menos, assume a liderança. Já o Sub-17 é líder do seu grupo 8, o Timãozinho, os meninos do Timão se preparando para quem sabe um dia jogarem na equipe principal. Agora, quem brilhou foram as meninas do Timão. O Corinthians, que tem a melhor equipe do país, muito bem treinada pelo técnico Arthur Elias, venceu o Taubaté por 3-1. O jogo não foi muito fácil, as meninas do Corinthians abriram o placar logo no primeiro tempo com a zagueira Giovana, mas no início da segunda etapa o Taubaté acabou marcando um gol, o gol da Rafa Marques num pênalti cometido pela Giovana. Depois o Corinthians passou um certo sufoco, mas aí no meio do jogo o Corinthians acabou mostrando seu talento, principalmente a Gabi Nunes, que fez um golaço de falta. Com isso o Corinthians fez 2-1 e depois na sequência a Gabi Nunes deu um belíssimo passe para a Vitória Albuquerque, fazendo 3-1. O Corinthians que está com um timaço no futebol feminino. E eu fico perguntando, será que o Arthur Elias não era o técnico ideal para a seleção brasileira feminina? A gente vê o Vadão treinando a seleção, o Brasil vem de 9 derrotas consecutivas em amistosos, o Arthur Elias fazendo um trabalho excepcional com as meninas do Timão, talvez seria o treinador ideal. E outra jogadora que eu gosto bastante nesse time de futebol feminino e não está na seleção, que é a Gabi Zanotti. Será que ela não teria lugar nesse time? O Corinthians, lembrando que teve 3 jogadoras convocadas, a goleira Letícia, a zagueira Érica e também a zagueira Mônica, além, é claro, da Adriana, que também foi convocada, só que a Adriana foi cortada por conta de uma lesão. Portanto, as meninas do Timão dando show, e aqui nesse canal você saberá tudo sobre o futebol feminino. É uma promessa minha, vou apoiar aqui o futebol feminino do Timão. E para fechar as notícias do final de semana do Corinthians, só para dizer que o Corinthians inaugurou uma pista de skate profissional lá no Parque São Jorge, uma pista maravilhosa que vai treinar, vai ser base de treinamento dos atletas patrocinados do Timão para os Jogos Olímpicos de 2020, lá em Tóquio. Pela primeira vez nas Olimpíadas terá o skate. O skate agora se tornou um esporte olímpico. O Corinthians tem atletas patrocinados, e aí a Edna Murá, que é a vice-presidente do Timão, ela foi idealizadora do projeto, montou uma pista de skate profissional e, portanto, o Corinthians, que já é muito forte na natação, no futebol feminino, futsal, em diversas modalidades além do futebol, também será palco do skate. O skate brasileiro, o Corinthians sendo um grande expoente. E é isso, você acompanhará sempre as notícias do Timão, todos os dias, aliás, de segunda a sexta às 11 da manhã. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos e amanhã eu volto com tudo sobre os preparativos do Timão para o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Salve o Timão, valeu!